Então, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouco sobre a afirmação dos terraplanistas sobre o domo que está sobre a terra plana. O domo rígido que segura a água que está aqui em cima do domo, certo? Eles costumam usar os textos de Gênesis para afirmar que a Bíblia confirma a terra plana e fala sobre o domo. Pois bem, vamos ver se o texto de Gênesis realmente confirma o domo? Vamos lá. Bom, gente, eu vou mostrar para vocês aqui como funcionam algumas coisas, tipo as traduções. Você pode ver que tem vários terraplanistas aí afirmando, inclusive pessoas crentes em Deus, crentes na Bíblia, dizendo que a Escritura afirma a terra plana, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui como é a confusão das traduções. Essa tradução aqui é Almeida Corrigida e Revisada Fiel, português. A gente vai ler só um trecho para mostrar para vocês como é a confusão e como as traduções induzem você ao erro e a acreditar numa coisa estranha. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. O dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão. Haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão. E fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o segundo dia. Ok. Almeida Corrigida e Revisada. Agora nós vamos para Almeida Revisada Impressa. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento, e assim foi. E chamou Deus ao firmamento céu, e foi tarde e manhã o dia segundo. Agora nós vamos para Nova Versão Internacional. E disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe as águas de águas. E fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima, e assim foi. King James. Vamos ver a tradução da King James. Haja entre as águas um limite para separá-la em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite das que ficam por cima. E assim aconteceu. E Deus ao firmamento deu o nome céu. Agora a tradução do Novo Mundo. Que haja uma vastidão entre as águas, e haja uma divisão entre águas e águas.
E Deus fez a vastidão e separou as águas abaixo da vastidão e as águas acima da vastidão. Assim se deu. Deus chamou a vastidão de céu, e houve noite e houve manhã, segundo dia. Então a pergunta que a gente faz, a pergunta que não quer calar é: qual delas está certa? Qual dessas traduções estão certas? Aqui diz que é expansão, aqui diz que é firmamento, aqui diz que é firmamento, a King James diz que é firmamento, e a tradução do Novo Mundo diz que é vastidão. Qual delas que está certa? E se eu pegar outras traduções, vai ficar pior. Dessa forma fica quase impossível de saber qual tradução está falando a verdade. Veja como ela te induz, dependendo da tradução que você tiver, ela vai te induzir a errar e a acreditar em algo que na verdade a Bíblia não está falando. Então é impossível saber qual delas é a certa dessa forma. Então, o que nós vamos fazer para descobrir qual delas é a certa? Nós vamos para o original hebraico. A palavra é raquia, que significa expansão. A palavra raquia no hebraico significa extensão, amplidão. Veja que não tem nada a ver com firmamento. Firmamento quer dizer algo firme, a própria palavra diz algo firme, algo duro. E a palavra aqui é extensão, amplidão. Não tem nada a ver com algo rígido. A etimologia da palavra firmamento é latina. Firmamentum. Ela tem origem, etimologia significa origem latina. Ou seja, ela vem do latim. A Bíblia não foi escrita em latim, foi escrita em hebraico, pelo menos o Gênesis foi escrito em hebraico. Firmamentum significa o ato de firmar uma sustentação, o que serve de sustentação, de fundamento, alicerce, base. Nada a ver com raquia, que é a palavra original do hebraico, mostrando assim que as traduções que nós vimos anteriormente, que trazem a palavra firmamento, foram traduzidas do latim e não diretamente do hebraico. Veja a confusão que essas traduções colocam os cristãos, porque induzem eles ao erro em acreditar em algo que a Bíblia não está falando. E agora eu quero mostrar para vocês como os terraplanistas se equivocam quando eles falam sobre água, sobre o domo. Veja no versículo 8 do capítulo 1 de Gênesis, depois que Deus faz a expansão, diz assim: e chamou Deus
a expansão, céus. Ok. Aqui você tem a tradução, a linguagem original e a forma falada. Veja que Deus chamou os céus de Shamayim. Os céus, o próprio Deus deu um nome para a expansão, Shamayim. Shamayim é uma expressão ou é uma palavra em plural para designar céus. Não é só um céu. Quantos céus existem na Terra plana? Acima do domo tem água? Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele fala que foi ao terceiro céu. Segundo a Crônicas 6:18, o Salomão fala que nem os céus dos céus poderiam conter Deus. Então, quantos céus existem na Terra plana? A palavra que Deus, o próprio Deus, cria e chama a sua expansão é Shamayim, que significa céus no plural. No hebraico bíblico, as palavras, quando vêm em plural, elas não só descrevem a quantidade, como dimensão. Algo fora do normal, ou seja, coisas gigantescas. Diferente do português, que a gente fala o zão, eles usam o plural para designar coisas gigantescas, imensas. É o que nós conhecemos como superlativo, o que na língua hebraica é um plural, superlativo. Então, pessoal, hoje, como você pôde ver na escritura, não fala sobre um domo, fala sobre céus, mais de um céu, mais de um tipo de céu, e fala sobre expansão. Você viu aí que as traduções que trazem firmamento estão equivocadas, parecem tendenciosas, afinal, algumas pessoas começaram a dizer que a Terra era um globo, e principalmente começaram a dizer que as escrituras estavam sendo adulteradas, começaram a ser perseguidos. Então, hoje você viu que a escritura de Gênesis 1:6 não fala de nenhum firmamento, que essa tradução é tendenciosa. Linguagem original fala de expansão, de extensão, e não de firmamento. Essa palavra não cabe junto com raquia. E o próprio Deus dá um nome a essa extensão, a essa vastidão, Shamayim, que significa céus, no plural. Então, o que tem lá em cima não é nenhuma coisa rígida, e sim uma expansão, uma vastidão, o que nós chamamos de espaço. Então, segundo essa passagem de Gênesis 1:6, o domo não existe. As águas sobre o domo também não existem. Vou falar um pouco mais sobre os versículos bíblicos que os terraplanistas estão usando para basear as suas crenças. Então, se você quer saber mais, se inscreve aí no canal, deixa um ok aí no vídeo e Deus abençoe a todos. O próximo vídeo eu vou falar sobre a separação entre águas e águas. Então, até lá!